Professor Vila, quem está conosco agora é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB. Senador, bom dia, muito obrigado pela atenção. Muito bom dia a todos, é um prazer. Aliás, em um momento em que muitos se silenciam, o senhor gentilmente está nos atendendo aqui. Muito obrigado mais uma vez. O senador, imagina, é um prazer. O senhor é relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos e ontem mesmo, a gente deu inclusive essa informação, o senhor estava obviamente interrompendo essa tramitação. Eu pergunto, como é que fica a governabilidade? Como é que fica o Congresso Nacional nesse momento? Que pode ser um compasso de espera de uma renúncia, que ontem havia essa expectativa, mas também pode ser uma situação que vai se prolongar, que ninguém sabe quando, né? Até quando. Como é que fica a situação das votações no Congresso Nacional, senador? Olha, todos nós fomos pegos por uma enorme surpresa e uma enorme indignação, porque tudo que nós não precisávamos é de estar mergulhados de novo numa crise institucional dessa dimensão. No momento, inclusive, em que alguns modestos, mas bons resultados começam a sinalizar que estamos batendo no fundo do poço e que as coisas pararam de piorar e as reformas caminhando de modo a reorganizar o Estado brasileiro para que o Estado brasileiro volte a funcionar e atender o conjunto da população e não, de certa forma, somente as nossas corporações que sequestraram e capturaram o interesse conjunto do Estado brasileiro. É como se o Estado brasileiro existisse para essas corporações e excluísse o conjunto da sociedade do seu dia a dia. Senador, desculpe. Não, pode concluir, senador. Então, nesse contexto e nesse conjunto, ou seja, nós fomos todos muito surpreendidos por essa crise institucional, e a crise institucional nos fez fazer a seguinte reflexão: é possível nós tocarmos essas coisas nesse ambiente de muita incerteza, inclusive sem ter uma capacidade de imaginar qual é o resultado de votações no Congresso brasileiro num momento como esse, com projetos absolutamente fundamentais para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, enfim, para a refundação do Estado brasileiro. Botar em risco votação num momento como esse me pareceu absolutamente inadequado. Então, nós fizemos uma suspensão do calendário, no caso da reforma trabalhista, para poder aguardar os desdobramentos, dessa crise institucional cavalar, que envolveu, enfim, o senador Aécio Neves, que presidia o nosso partido, envolveu diretamente aí o presidente da República. Então, fazer de conta ou dar uma de Mona Lisa, olhar para essa coisa toda e achar que nada está acontecendo, me pareceu aquele momento uma imprudência muito grande. Por isso nós suspendemos o calendário, para poder avaliar um pouquinho o quadro com mais precisão. Perfeito, senador. Mas o Brasil espera uma ação do parlamento imediata, uma reunião dos líderes, porque o Temer não renuncia. E daí? Agora vieram a público, quando a publicação de outros fatos constantes daquela fita, gravíssimos. E daí, como é que fica, senador? Então, mas eu acho que nós não podemos ser refém da posição do Temer. O Temer não renuncia, e daí? Porque ele não renuncia, nós vamos ficar refém? Não. Eu acho que nós podemos fazer uma conversa com o presidente da República, analisando a conjuntura, analisando que as coisas estão ficando insustentáveis, que nós precisamos de uma saída, e a Constituição Federal oferece uma saída dentro do Estado democrático do direito. Sim. Percebe? Então, nós mesmos, em termos partidários, eu estou expressando aqui uma opinião pessoal. Sim. O partido ainda não esgotou essa reflexão, mas existem segmentos do partido, e eu faço parte desse segmento, que nós devamos ir ao presidente e dizer ao presidente que as coisas ficarem sustentáveis e que nós precisamos de uma saída. Ou seja, este governo reúne a real condição de continuar
liderando esse programa de reformas em nosso país? O senhor responderia como isso? Eu diria que nesse momento eu não tenho essa resposta definitiva. Até porque nós estamos aguardando, de certa forma, o esgotamento e as outras páginas dessas denúncias todas e gravações e veiculações e assim por diante. Ou seja, ontem uma parte delas foi veiculada e, na verdade, a minha compreensão é um pouco também da compreensão do que traz hoje a Folha de São Paulo. A conversa de um Temer com o empresário aí, o Joesley Batista, é inconclusiva. Ok, mas nós não podemos olhar só para isso, é preciso olhar para o conjunto da obra. Mas, senador, uma questão, a Folha de São Paulo tem uma opinião absolutamente equivocada como de hábito. Agora, deixa eu só perguntar uma questão para o senhor. A conversa deixa claro crimes que estão sendo cometidos. O presidente silencia concordando. Poderia ter dado voz de prisão, porque fala a compra de um procurador da República por 50 mil reais, entre outros crimes. A conversa é horripilante. Se tivesse um presidente, ele teria de dar ordem de prisão imediata a um senhor que não está registrado na agenda, foi de noite lá clandestinamente e conversou assuntos, chamar de antirrepublicanos é ser muito ameno, assuntos de corrupção, de bandidagem. Ele tem uma linguagem de gangster. Eu vi a conversa dele, por exemplo, e eu queria emendar duas questões para o senhor. Uma é essa questão, quer dizer, o presidente devia ter dado ordem de prisão. Segundo, o presidente até do seu partido só está licenciado, mas é presidente do seu partido. A questão que se coloca é o seguinte: ele teve a conversa que eu ouvi dele, que está registrado com o Joesley, é conversa, me desculpe usar a expressão, de marginal, porque ele só usa palavrão. Ele diz que o ministro da Justiça, não sei se o senhor concorda, que o senhor Osmar Serralho é um B, 3 letras, termina com A, D1C, mais 6 letras, termina com O. O senhor concorda com linguagem de marginal? Me desculpe usar essa expressão, mas isso não é linguagem de senador. Isso não é linguagem de um ex-presidente da Câmara. É linguagem nem de botequim. Isso é linguagem de cadeia. O senhor concorda com isso? Quer dizer, duas questões. Uma, o presidente ouve crimes e silencia. 2, o presidente licenciado do seu partido tem linguagem de marginal e sua irmã está presa. Isso é grave. Não dá para tergiversar e esperar o amanhã. O amanhã não existe. Porque isso não é república, isso, me desculpe, senhor senador, isso é uma bandalheira, parece uma quadrilha, não uma elite política. Então vamos lá. Primeiro, eu também tenho essa convicção, ou seja, ainda que a conversa específica em relação a esse Joesley e ao presidente da República tenha sido inconclusiva, nós precisamos olhar para o conjunto da obra, e o conjunto da obra finaliza a prevaricação. É isso que você está dizendo, quer dizer, o presidente da República, diante de um sujeito investigado, cheio de problemas, com enormes dúvidas e incertezas em relação às suas relações promíscuas, sobretudo com os últimos anos, com o governo do PT, com o BNDES e assim por diante, ele declara ali o seu envolvimento com o procurador, sabe, com juízes, e de fato essa não é uma conversa compatível para você ter, muito menos com o presidente da República, e efetivamente o presidente da República deveria ter reagido a isso, mesmo que não reagisse no dia seguinte, poderia e deveria ter comunicado esse fato à autoridade própria, adequada, para que se pudesse apurar. Então, tem nesse ambiente aí um conjunto de respostas e interrogações, sabe, que nos levam a essa conclusão. Por isso é que eu estou dizendo, não é possível olhar só para essa conversa, né, e aquela expressão que se usa muito, na conversa não há um batom na cueca, mas o conjunto da obra é muito ruim em relação a essas coisas todas, né? E com relação à conversa do ex-presidente do PSDB também, né, evidentemente que tem ali uma conversa absolutamente incompatível. Absolutamente incompatível. Quando se fala que o PSDB assinaria isso ou assinaria aquilo, eu não assinaria. Senador Ricardo... Como não tenho assinado nesse processo de debate anterior em relação à lei de abuso de autoridade, a foro parlamentar e outras coisas mais. Então, senador Ricardo, o conjunto da obra é muito ruim. Agora, o Senado está sabendo tudo isso por informação da imprensa. Está faltando o quê? Uma comunicação formal do ministro Fachin
ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, remetendo todos estes fatos para as providências do Parlamento? Ou não há uma lei regendo isso? Olha, o ministro Fachin, segundo estou informado, o Senado já recebeu a notificação do afastamento do senador Aécio. Isso está em curso. Há também um pedido da Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão do senador Aécio. E por mais que isso revele sofrimento para todos nós em função da relação, sim, quer dizer, os fatos eles falam por si. E o ministro Fachin não identificou no pedido da PGR indícios, evidências que pudessem levar a essa situação. Então, eu acho que as coisas estão se desdobrando dentro do seu campo natural. Volto a afirmar, por mais que seja sofrido para todos nós, sabe, do partido, como companheiros e colegas do senador Aécio, e evidentemente que nós não podemos desconsiderar a dureza e a erosão dos fatos que estão revelados. Mas eu sei que mas política assim, o momento que nós vivemos é um momento da maior crise e mais grave da história política brasileira, né, senador? É Marco Antônio Villa que está falando, senador. Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte, eu sei que é uma situação difícil, mas não há meio de deixar isso de lado. Na comissão de ética do partido, e o Zezé Perrella também está envolvido, o Zezé Perrella tem episódios recentes na sua vida pública também extremamente lamentáveis, no mínimo. Eu perguntaria ao senhor, e o Conselho de Ética do partido, por exemplo, não se reúne? Porque se o presidente licenciado agora, ele foi suspenso do seu mandato e a PGR tinha solicitado a sua prisão, que foi negada por Fachin, e pelo que foi disponibilizado até o momento, são acusações gravíssimas que o envolvem, inclusive o recebimento do dinheiro que está comprovado pelo Fred. Eu até achei muito estranho, eu não conheço esse Fred, nunca vi, nem quero ver, mas ele recebeu dos 2 milhões, tem prova dos 500 mil e tal. A situação é gravíssima. E aí, como é que fica? O senhor não acha que o Conselho do seu partido devia se reunir? Por que eu digo isso, e concluindo, senador? Se o PSDB não resolver essa questão logo, em 2018 o PSDB vai ser uma espécie de PMDB em 1989. Você tem um grande partido, mas sem presença eleitoral, né? Então, o partido se reuniu ontem e a primeira providência, tá certo? É o afastamento do senador Aécio da presidência do partido. Ele não é mais presidente do partido. Sim. O partido tem um novo presidente e tudo isso estará, sim, tendo que ser enfrentado. Eu não tenho dúvida disso. A primeira providência ontem foi a circunstância aí do afastamento do senador Aécio. O afastamento está feito. O partido hoje tem um novo presidente, que é o senador Aécio Neves. Nós não podemos fazer dentro de casa aquilo que nós criticávamos que os nossos adversários faziam. Você está absolutamente correto. Ou nós caminhamos nessa direção, ou nós perderemos capacidade de conversar e dialogar com a sociedade. Senador Ricardo Ferraço, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia. Muito obrigado, um abraço a todos, um bom dia.